estudarmos um pouco para respondermos a nossa atividade online, né? E para a atividade online, nós vamos estudar um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos ver aqui os direitos para todos, os direitos principalmente voltados para as pessoas com deficiências, né, na educação inclusiva. Então nós vamos ver algumas leis, vamos ver o que elas garantem para nós e para as pessoas com deficiência, porque também nós somos considerados normais, porém a qualquer momento pode estar deficiente, pode passar a ser deficiente, né? Então compreendamos um pouco sobre tais leis. Então, no artigo 1º diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, que é algo que está precisando em nosso meio, fraternidade, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai nos dizer o seguinte: um dos pontos relevantes aqui que eu trouxe para a discussão foi esse. Destaco a alteração do termo que diz incapacidade absoluta para incapacidade relativa daquele com deficiência física ou mental, né? Por que essa incapacidade absoluta? Qual a diferença entre elas, a absoluta e a incapacidade relativa? Por quê? Porque o termo relativo traz com ele a subjetividade e nos coloca, de certa forma, todos em igualdade, visto que, em algum aspecto, todos somos relativamente incapazes em algo, né? Então, não dá para dizer que o deficiente, se tratando da deficiência física e mental, que existe uma incapacidade absoluta. Não, nós podemos ver que há muitas pessoas que estão numa cadeira de roda que conseguem raciocinar melhor do que tantas outras pessoas, né? Nós podemos ver que uma pessoa, dependendo do grau, uma pessoa que possui um grau de deficiência mental, ela pode se desenvolver em uma outra capacidade, por exemplo, na física, em uma atividade física, ou qualquer outro tipo de habilidade, né? Então, não existe essa incapacidade absoluta, porque todos nós, em algum momento, podemos ser incapazes de... E a Resolução Nacional das Diretrizes Nacionais da Educação Especial, ela vai dizer o seguinte, no parágrafo 4º e no artigo 59. O artigo 59 diz: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais, no parágrafo 4º, que a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora, né? Então, na nossa realidade, nós podemos observar que as empresas, elas têm lá nas suas leis, nos seus parágrafos, nos seus decretos, vagas voltadas para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque é um direito que a pessoa tem, tudo dependendo, claro, da deficiência, dependendo do grau da deficiência, para que a pessoa possa estar naquele estabelecimento. Então tá na lei, não é uma questão criada simplesmente por pena, né? Mas é uma questão de inclusão, de entender que essa pessoa, ela é capaz de desenvolver outras habilidades perante aquela deficiência que ela tem, né? Então, o primeiro Vygotsky vai colocar para nós o seguinte, que o primeiro contato da criança com a sociedade, onde estabelece suas primeiras interações com a cultura, com a linguagem, é no seio familiar. E é lá no seio familiar que nós, professores, que nós, educadores, precisamos estar agindo, porque é lá que começa tudo. E o ser, para ele, é um produto do estímulo externo.
Porque para o deficiente não existe algo mais triste do que ser condenado como incapaz pela própria família. E logo o mundo externo, dependendo se ele não for estimulado a ser melhor, ele vai continuar sem produzir. E a nossa função, missão como formador, como educador é esta: de compreender que se é lá no seio familiar que ele tem todo esse amparato, pois é lá que nós precisamos agir primeiramente, ok? E buscar o empoderamento. Hoje se fala muito no empoderamento feminino. O que é empoderamento feminino, né? Empoderamento feminino, nós temos visto aí que as mulheres, elas têm ganhado o espaço delas. O deficiente também com o deficiente também não pode ser diferente. Ele precisa se empoderar primeiramente da deficiência. É primeiro se aceitar. Porque empoderar a pessoa com deficiência é contribuir para que ele, quando estiver em situação atípica, desenvolva autonomia e, dentro da sua realidade e condições, possa participar de atividades típicas, tornando-se ativo e proativo junto à sociedade. Nós temos vários exemplos, vários casos, tenho certeza que vocês conhecem, de pessoas que não saem porque a família não deixa. Vivem no seu mundinho porque a família quer que vivam ali, por medo, por um cuidado que muitas vezes é considerado demais, né? E não traz o deficiente para o convívio em sociedade, mas é preciso que essa interação ela aconteça. Intolerância e inclusão social. Tem um ponto aí que resolvi colocar aqui nos nossos estudos, que é falando sobre essa intolerância e inclusão social, que vai tratar da linguagem como uma facilitadora de todo esse processo de inclusão social e para que acabe essa intolerância. Porém, ele diz o seguinte: para a linguagem poder abarcar todo mundo, ela deveria ser uma duplicação do próprio mundo, o que é impossível, pois a linguagem é uma simplificação do mundo. Ela simplifica o mais complexo, que são as vivências, a pluralidade. A função mais elevada da linguagem é a de facilitar a vida, e apenas isso. A linguagem ela tem essa função, realmente essa função de facilitar a nossa vida. Não existe mais uma outra função para a linguagem. Mas existe vários tipos de linguagem, né? Justamente para facilitar a nossa vida. Por exemplo, eu vou fazer um gesto aqui para vocês e coloco aqui, olhem só. Então, essa é a linguagem, uma linguagem em Libras, que quer dizer: olá, pessoal, hora de estudar, certo? Então a linguagem ela tem essa missão, é a comunicação que nos ajuda a compreender todo o meio. Os deficientes nos ensinam muitas vezes a simplicidade, o que nos leva a uma nova imagem do pensamento. Ser simples é dar uma explicação mais direta das coisas, é não mascarar a vida, é agir e pensar, mesmo que tudo isso não habite na consciência. Portanto, um recadinho para nós: aprendamos com os deficientes, aprendamos com aqueles que têm dificuldade em se locomover, em falar. Aprendamos. Os deficientes podem até não ser empreendedores de si, cuidarem de si próprio, decidirem por si próprio, mas isso não implica que vivam mal, que não tenham qualidade de vida, pois uma coisa não tem relação com a outra. O que eles têm é um modo de vida completamente outro,
o que não pode ser lido e esquadrinhado sob o viés da padronização, da normatização, enfim, sob o viés da lógica que separa o pensamento da vida, ou seja, sobre os padrões vividos por muitos de nós que pensamos e não vivemos o que pensamos. Tudo deve ser voltado, quando se tratar da pessoa com deficiência, temos que pensar nos padrões que são acessíveis a ele, as normas que são acessíveis a eles, porque não se separa pensamento e vida. Na concepção sociológica diz o seguinte: historicamente a pessoa portadora de deficiência é vista como alguém que não pertence ao meio social. Isso nós vimos na nossa aula anterior, né, lá no homem primitivo, né, na Idade Média. Então ela é descartada e condenada a viver de forma isolada, como se exilada fosse. Muitas vezes a própria família, por um preconceito condenável, afasta o deficiente de toda e qualquer relação social, mas não com o frágil intuito de protegê-la, e sim com o escopo de escondê-la por vergonha da sociedade. Vergonha da sociedade. Nós conhecemos vários casos sobre isso, de pais, mães que o filho não sai nem na porta da rua, mesmo ela tendo e conhecendo os direitos, as leis que asseguram que esse deficiente deveria ir para a escola, que esse deficiente pode andar, se locomover por tantos outros locais da cidade, mas por vergonha do que os outros vão falarem, do que os outros vão dizer sobre o filho, termina escondendo. O artigo 4º do referido estatuto, que nós estudamos e vamos ver também na apostila, diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, né? Então isso está nos direitos humanos, está nos direitos do deficiente. Porém nós sabemos que infelizmente não sofre essa discriminação, mas é preciso que nós coloquemos isso, é preciso que nós divulguemos isso, é preciso que nós façamos essa informação chegar aos ouvidos dessas pessoas que ainda fazem esse tipo de discriminação. Os direitos humanos diz que são caracterizados pela universalidade e indivisibilidade, ou seja, é algo universal e que não pode ser dividido. Os direitos humanos são caracterizados por isso, por algo universal e que não podem ser divididos. E quando se trata de família e escola, nós temos que fazer chegar aos pais, aos responsáveis, que para que haja uma formação melhor, para que haja uma compreensão melhor, para que haja uma educação melhor, um desenvolvimento melhor, é preciso que os pais, a família, se comuniquem com os profissionais. Ser responsável pela educação do filho, manter expectativas adequadas. Não adianta também achar a deficiência de meu filho é X, ele vai se transformar nisso. A minha imaginação também ir muito além. Eu preciso conhecer a deficiência do meu filho. Eu preciso conhecer a capacidade para que as minhas expectativas sejam adequadas. Aceitar a deficiência do filho, respeitar os profissionais e reconhecer seu trabalho, principalmente porque nós profissionais não recebemos uma formação realmente específica para se trabalhar com tais deficiências. Existem deficiências que infelizmente não existe essa formação ainda, mas é preciso que haja um respeito pelos profissionais e reconhecer o trabalho, porque estão dando a vida, estão dando sangue ali para cuidar e cuidar bem dos vossos filhos. Confiar no trabalho desenvolvido e questionar os profissionais de modo adequado, quando quem mais conhece o deficiente são os pais.
é preciso que haja esse feedback, garantir a frequência do aluno. Não adianta o aluno ir uma vez na semana, se está no cronograma que ele tem que ir 3 à escola, participar das atividades. É importante que isso aconteça. O papel do educador é intervir nas atividades que o aluno ainda não tem autonomia para desenvolver sozinho, ajudando o estudante a se sentir capaz de realizá-las. É com essa dinâmica que o professor seleciona procedimentos de ensino e de apoio para compartilhar, confrontar e resolver conflitos cognitivos. Então, o professor, o papel do educador não isso aí não é só para o aluno com deficiência, mas para nós, educadores, isso aí é no geral. Precisamos conhecer o nosso aluno, precisamos compreender o que fazer diante das situações, né? Então, isso cabe no geral. Todos os estudantes são diferentes e suas necessidades educacionais poderão requerer apoio e recursos diferenciados. Não existe nada, cada sala é diferente, cada pessoa é diferente, então é preciso que também tudo seja diferente. A avaliação da aprendizagem, por sua vez, deverá ser coerente com os objetivos, as atividades e os recursos selecionados. Eu não posso requerer das minhas avaliações aquilo que eu não dei, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não ofereci. Uma frase bem interessante para nós: foco nas competências dos alunos e não em suas limitações. Nós professores, muitos de nós temos essa mania de focar, por exemplo, para o aluno dito normal, temos uma mania mais de focar no aluno que se deu bem, no aluno que se destacou, tal. Mas lá no aluno normal nós temos que focar naquilo que ele não foi bem, para que nós possamos melhorar. Aqui no aluno com deficiência, nós temos que focar nas competências dele, porque as limitações, basicamente, nós conhecemos. Se nós conhecermos o aluno, nós conhecemos suas limitações. Então, vamos focar nas competências, naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele desenvolve de melhor, e vamos assegurar que ele melhore cada vez mais tais competências. Educar para uma sociedade inclusiva pressupõe compreender toda uma complexa realidade presente nas salas de aula, realidade na qual os educadores se encontram e sentem-se muitas vezes despreparados quando a questão é trabalhar com alunos que têm algum tipo de deficiência. A dificuldade que sentimos quando nos deparamos com situações desse tipo revela nossa fragilidade diante do convívio com a diferença. Então, este aí é o material que nós temos, o vídeo, o material que nós temos para resolver lá a nossa questão online, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.